Então, né, continuando, como eu estava conversando com vocês, né, a alergia, então, ela é uma defesa do nosso organismo, ela é uma resposta do meu corpo querendo me defender, porém, ele é uma leitura, é como se fosse uma leitura errada, né? O que que acontece? Meu corpo entende que aquilo ali é algo que vai me fazer muito mal e na verdade não é. Acaba que essa defesa do meu corpo é que faz com que eu me sinta tão mal e com esses sintomas tão ruins e muitas vezes, se não for revertido, pode até mesmo levar à morte, né? Que acontece as alergias graves. A gente até viu em algumas bulas de medicamento quando eu pedi para vocês pesquisarem sobre efeitos colaterais, né? Aí eu falava com vocês sobre essa situação, que em algumas situações, principalmente os medicamentos que são direto na veia, a gente tem que tomar muito cuidado com a dosagem e tudo mais. Com a dosagem não, né? Com os medicamentos e tudo mais, porque se ele tiver uma resposta alérgica, eu tenho que perceber, porque senão a pessoa pode até mesmo morrer. Até mesmo porque na veia não tem muito o que fazer, não tem como você tirar. Você vai tentar colocar outro medicamento que corte o efeito, né? Porque uma coisa, se a pessoa toma um comprimido, eu posso tentar depois induzir o vômito, né? Que aí ela vomita, joga aquele comprimido pra fora e aí eu vou controlando. Agora, se tá direto na veia, não tem muito mais o que fazer. E é por isso que é muito importante a gente entender os medicamentos que colocam ali essa questão da alergia destacado, porque tem medicamentos que eles têm substâncias que são mais propícias a desenvolver alergia do que outros. Por exemplo, vamos voltar para aqueles medicamentos bases, né, que eu sempre falo com vocês, medicamentos de sempre, como a dipirona e o paracetamol, que são dois medicamentos para dor. E eles estão lá, tem lá na bula deles, né, que eles podem acontecer da pessoa ter reação alérgica, tá lá nos efeitos colaterais, porque eles têm substâncias e essas substâncias podem gerar uma reação alérgica. Porém, eles têm pouca chance de desenvolver essa reação alérgica por conta dos testes mesmo que já se viu com eles, que apesar de ter pessoas que desenvolvem alergia ou ao paracetamol ou à dipirona, o número é bem pequeno por conta dos componentes que tem nele. Na verdade, nesses dois medicamentos, a pessoa acaba desenvolvendo alergia por excesso, que é um outro ponto também que eu não sei se vocês já escutaram falar. Quando a pessoa usa tanto aquele medicamento, em excesso mesmo, que o organismo começa a entender que aquilo ali não é bom para ele e aí responde de forma alérgica. Eu tenho um conhecido que ele desenvolveu alergia de dipirona por excesso. Ele tomava um excesso mesmo de dipirona durante a adolescência quase toda. E aí chegou uma época em que ele começou a ter respostas alérgicas graves à dipirona. E teve que fazer diversos exames, porque como ele já tomava dipirona com muita frequência, custou a entender que aquela resposta que ele estava tendo, ele ficava todo vermelho, empolado, com dificuldade de respirar e não pensava que podia ser dipirona. Até que o médico foi fazendo alguns testes com eles, né, de ir cortando algumas coisas que poderiam ser alergênicas, pedindo para ele mudar algumas coisas na alimentação, perfumes, enfim, ir mudando aos poucos, amaciante, sabão em pó, porque tudo isso poderia ser, né? E aí, em várias e várias conversas, o médico chegou à conclusão de que era o dipirona. E aí ele fez um teste dentro, né, em ambiente controlado que a gente fala, ele fez um teste dentro do hospital de dar dipirona para ele e observar, e era dipirona de fato, que foi uma alergia por excesso. Então tem esse outro ponto também. Eu já falei com vocês várias vezes, né, dipirona, paracetamol, eles não são medicamentos de uso contínuo.
A gente sente dor, a gente acaba tomando eles, mas a gente tem que curar o que causa a dor, não ficar cortando a dor assim, né? E aí acaba que a pessoa, além de todas as complicações que a gente já viu, né, principalmente do paracetamol, acaba que a pessoa ainda pode ter esse outro problema de desenvolver uma alergia por excesso. Eu vou deixar aqui a minha primeira pergunta, então vocês já pausam o vídeo, escreve a pergunta aí, pra gente fazer eu vou tentar fazer por aqui aquele mesmo método de avaliação que eu fazia em sala, tá? Eu vou tentar nessa aula, se não der muito certo, eu vou tentar outros meios de avaliar vocês, porque eu ainda tô tentando me adaptar novamente a esse ambiente virtual. Mas vamos lá, primeira pergunta que eu quero. Eu falei, né, da dipirona e do paracetamol que eles podem desenvolver a resposta alérgica. Mas tem alguns medicamentos específicos em que esse efeito adverso ele fica um pouco mais evidenciado. Então eu quero que vocês olhem na bula de algum medicamento que vocês tenham em casa e vocês vão colocar assim pra mim. O nome do medicamento, por exemplo, dipirona, reação alérgica, e eu quero que você me fala em que nível que tá esse efeito adverso. Ele tá no nível raro, raríssimo, que é aquele 1 para 100, 1 para 1000, então essa classificação de qual é o nível dele para aquele medicamento. E aí você vai colocar, por exemplo, assim, dipirona, medicamento para dor. A reação alérgica é considerada rara, ou a reação alérgica tá em 1 para 1000, entendeu? E eu quero, aí vocês pegam o que vocês têm em casa, vocês podem buscar no Google também se tiver, tá? Cada um fala de 2 medicamentos, cada pessoa, cada um de vocês, tá? Fala de 2 medicamentos que você tem em casa e se o efeito adverso de alergia tá aí em qual nível, né? Desse jeitinho que eu expliquei pra vocês que é pra colocar. E aí semana que vem a gente faz aquela discussãozinha pra conversar disso antes de iniciar a nossa aula. Então, né, como eu conversei com vocês, já falei até um pouco sobre isso, que existe vários tipos de alergia, né? Ela pode se expressar de diferentes formas. Eu acho que a mais comum e a mais popular, infelizmente, acaba sendo a rinite alérgica. A rinite alérgica, ela tem características bem parecidas com outras 2 doenças e por isso acaba que algumas vezes é um pouquinho difícil identificá-la, porque ela tem sintomas muito parecidos com a sinusite com a bronquite, né? E até mesmo com os resfriados e gripes. Então, assim, na rinite alérgica a gente vai ter essa característica do nariz escorrendo, estando entupido, coceira nos olhos e no nariz, a voz fanha, ou seja, essas bastante característico aí de qualquer resfriado, né, de sinusite também que começa por essa forma. Então ele também pode ter a dor de cabeça. A diferença é que no quadro da rinite alérgica, todos esses sintomas vai ser dado, né, eles vão acontecer devido a uma resposta alérgica do seu corpo. Quem sofre de alergias do trato respiratório superior sofre de rinite alérgica normalmente. E ela é clássica, ela vir depois, por exemplo, de uma faxina na casa. Você vai fazer aquela faxinona, né? Aí você começa a tirar poeira dos móveis, varre. Aí você começa a sentir que tá começando a atacar. Aí você passa um pano, aí vai dar aquela melhorada, mas pode ser que você passe esse final do dia, né, depois da faxina, com a voz um pouquinho fanha, nariz incomodando por conta daquela mistura da poeira que você fez. Para quem tem alergia à poeira, né, e desenvolve a rinite alérgica por poeira. Tem pessoas também que têm a crise da rinite alérgica com outros componentes, como não só com a poeira, mas com o pólen, com os cheiros, então não é algo exclusivo. Mas a rinite alérgica é um clássico, né? Outro clássico é o ventilador, né? Que pra gente que mora numa região bastante quente, usa bastante ventilador dentro de casa, quando ele vai ficando mais empoeirado, para quem tem rinite alérgica não tem como deixar.
Tem que desmontar e limpar tudo, porque senão começa a incomodar bastante e começa a ter esses sintomas, né? De nariz escorrendo, muita coceira, a voz ficando fanha. É um clássico. Outra forma de desenvolver, né, essa questão da alergia é a conjuntivite alérgica. Nesse quadro, é uma inflamação dos olhos, né? A diferença da conjuntivite clássica para alérgica é que na conjuntivite clássica eu tenho uma infecção e na conjuntivite alérgica eu tenho uma inflamação. A gente já conversou bastante, né, sobre essa diferença da infecção para a inflamação, onde na infecção eu tenho a presença de micro-organismos. Então, na infecção eu estou infectado. Eu tenho ali a presença de bactérias, eu tenho ali a presença de alguma coisa, de algum micro-organismo, né, fungo, bactéria, vírus, enfim, algum micro-organismo que está se proliferando. Já a inflamação é uma resposta do meu corpo. Então, na conjuntivite alérgica, é isso. Eu vou ter uma resposta pelo meu corpo e vai causar uma inflamação na região dos meus olhos. Vão ficar bastante vermelhos, coçar bastante, lacrimejar muito. Bem clássico também de alguns tipos de gripe, né? Que o olho fica assim, parece que toda hora que você está com vontade de espirrar, o olho lacrimejando, mesmo você tentando segurar, não tem como você controlar, você fica meio que choroso, né? Então, isso é quadro de conjuntivite alérgica. Você vê que tá bem vermelho, às vezes tá até um pouco inchado também. A diferença é que não tem aquela secreção, né? Amarela, esbranquiçada, aquela famosa remela mesmo, esbranquiçada da conjuntivite clássica, que é a presença ali de bactérias, né? A urticária, deixa eu me subir aqui que eu tampei um pouquinho. A urticária, que é o clássico de alergias na pele, né? A urticária eu até trouxe foto aqui, ó. Esse é o clássico, né? Que a pele fica toda vermelha, com pontos assim. Então, a urticária, ela pode, né, aparecer aí tanto através dessa coceira, que vai dar aqueles vergão, né, da unha de onde passa, brotoeja, mancha pelo corpo. Então, elas vão aparecer de diferentes formas e normalmente elas estão ligadas àquele quadro de alergia ou à comida, né, que a pessoa come algo e acaba saindo alergia na pele, ou até mesmo coisas que tocou a pele da pessoa e ela tem alergia, como algum creme, alguma pomada que ela passou, e aí na região em que ela passou vai acontecer, por exemplo, a urticária. E nesse quadro que eu tô falando também pode acontecer o edema, que é o inchaço, né? E aí eu passo, né, vai ficar vermelho e inchado, que é até também que eu já falei da picada da abelha, da picada do pernilongo, né, que vai acontecer. De ficar bastante vermelho, ter aquela coceira, né, e também ficar inchado. Quando eu falo da resposta alérgica do meu sistema, né, por exemplo, a uma comida ou a algo que caiu na minha corrente sanguínea, esse inchaço, esse edema, ele vai ser visto nas extremidades, vai ter o inchaço da mão e dos pés, mas também vai ter os inchaços locais quando eu tô falando de região que tocou, né? Como, por exemplo, o pernilongo pica a minha perna, ou uma abelha, ou um marimbondo, né? Pica a minha perna e eu sou alérgica, vai virar um calombo enorme, inchado, que coça, que queima, que vai ter sintomas bem pior do que da pessoa que não é alérgica, né? E algumas vezes precisa até mesmo de intervenção rápida, ou seja, precisa levar essa pessoa para o pronto-socorro para que aconteça uma intervenção com medicamentos específicos. Entendemos todo esse processo de alergia, já tínhamos até conversado um pouco sobre algumas coisas aqui que eu falei hoje, né, que eu repeti hoje. Vamos falar de fato da classe de medicamentos dos antialérgicos.
Então, como eu falei para vocês, esses medicamentos, eles também são conhecidos como anti-histamínicos e a ideia deles vai ser bloquear a histamina. Então, se quando eu entro em contato com algo que eu sou alérgica, eu libero histamina, quando eu tomar um antialérgico, ele vai cortar o efeito da histamina. E aí eu vou parar de sentir aqueles sintomas, né, que tanto incomoda, seja ligados ao trato respiratório superior, né, como nariz, garganta, boca, os olhos, ou seja, de forma sistêmica, com as brotoejas, com as manchas, com os edemas. Então, a ideia do antialérgico é bloquear onde a histamina se liga para fazer o efeito dela, que é os receptores H1. Então, vai ser mais ou menos, faz uma falta, né? Tem um quadro para me desenhar, mas vamos lá. Vai ser mais ou menos assim. Eu tenho lá os receptores, né? Eles ficam em pezinhos assim na célula. E aí a histamina, ela é liberada, vem cá e se liga. Aí ela liga e faz a ação dela. A ideia do antialérgico é ele vir e se ligar primeiro. Aí ele vem, ele vê o receptor, se liga. Quando chega a histamina, né, que é o H1N1, não tem receptor. Ele fica rodando aqui em volta e não acha um receptor para se ligar. E aí ele não faz o efeito dele. E é assim, então, que a maioria dos antialérgicos funcionam. Isso é considerado competitivo, né? Medicamento competitivo. Ele vai competir com aquilo que tá fazendo mal para a pessoa. E aí o medicamento se ligando, ele diminui os efeitos, ele vai cortando o efeito. Até porque se a histamina não consegue se ligar aqui no receptor, ela fica circulando, então o corpo entende que não precisa produzir mais porque tem histamina livre. E aí ele para de produzir, ela não faz as que estão produzidas já não faz a ação, e assim eu vou melhorando daquela crise alérgica. Nossa, essa imagem ficou muito ruim aqui, infelizmente, né? Mas aqui é para mostrar um pouquinho, né, dessa ação da histamina dentro do nosso corpo. Então ela vai atuar lá nos coágulos, na secreção ácida do estômago, na dilatação do vaso, né, em aumentar o calibre do nosso vaso sanguíneo, na broncoconstrição, ou seja, em diminuir os brônquios. E é por isso que algumas vezes a histamina acaba gerando, quando a gente tá com crise alérgica, a gente acaba gerando, parece que uma dificuldade respiratória, né? A gente fica meio que se sentindo sufocado, com a voz fanha. Ele aumenta a permeabilidade capilar e com isso faz com que a resposta seja excessiva, né? Liberação de adrenalina. Ele causa, né, o processo de inflamação e edema na pele. Tudo isso é o que a histamina pode fazer. Além de aumentar a frequência cardíaca, que é também bastante comum nesses quadros alérgicos, a pessoa ficar um pouco mais agitada. Existe algumas classes de medicamentos antialérgicos que provocam sono e os que não provocam sonos. E agora a gente vai começar a falar de fato dos principais nomes de antialérgico que nós temos. Mas eu vou deixar para falar no próximo vídeo, para esse aqui não ficar muito grande.